Uma questão que sempre me atormentou desde criança foi como interpretar o mundo, como interpretar a realidade. E, sobretudo, quando entra em cena elementos religiosos. Por exemplo, quando a pessoa diz assim, o mundo precisa de Deus. O senso comum ele vai dizer, realmente o mundo precisa de Deus. Alguém que está preocupado com a interpretação do mundo, alguém que supera o senso comum vai perguntar, mas de que Deus nós estamos falando? E eu me lembro que quando eu era criança eu ouvi uma história muito bacana a história de uma árvore assombrada. Conta-se que havia num vilarejo, entre um vilarejo e uma cidade, uma árvore que num determinado momento do ano ela tinha algumas manifestações estranhas, como que relâmpagos, brilhos, e as pessoas interpretaram aquela realidade como uma manifestação do demônio, do mal, de espíritos malignos. E ninguém ousava, naquele período, chegar perto da árvore. Até que um dia alguém passou mal e precisaram levar essa pessoa para a cidade grande. Ninguém tinha coragem de enfrentar a árvore assombrada. Mas alguém se candidatou, todo mundo ficou impressionado, mas disse, nós vamos ter que enfrentar essa árvore. E aí a pessoa foi. Pegou a pessoa, colocou numa carroça e foi pela estrada. E quando chegou bem perto da árvore, a pessoa se arrepiava, ela ficava pensando, já queria encontrar demônios, espíritos malignos, tudo aquilo que fazia parte do imaginário daquela população. Quando essa pessoa então foi chegando perto da árvore, ela queria fechar os olhos, mas ela disse, não, eu preciso encarar essa realidade. E aí, de repente, ela olha, ela encara a realidade. Quando ela olha para aquela árvore assombrada, ela, na verdade, encara e vê um grande santuário de vagalumes. E ela percebeu que aquela árvore não era a habitação do mal, mas era um santuário de vagalumes, uma manifestação belíssima da natureza. E essa pessoa então conseguiu levar a pessoa até o hospital, depois ela se recuperou, voltou para o vilarejo e ela toda feliz foi contar para o pessoal que não se tratava de uma árvore assombrada, mas de um santuário de pirilampos, de vagalumes. Algumas pessoas acreditaram, outras não, disseram que essa pessoa estava louca, que os demônios a tinham enganado, que ela estava errada, enfim. Esta é uma metáfora da vida, sobretudo nosso trabalho de interpretação da realidade. Frequentemente, nós confundimos aquilo que é luz, como manifestação que nós poderíamos dizer de Deus, do sagrado, do nosso sagrado, como aquilo que é considerado ruim. A gente sataniza, sobretudo, aquilo que é diferente. Então, volto a dizer, quando a gente fala alguma coisa, sobretudo quando fala de religião, a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque a religião, ela, como produto humano, ela é marcada também pela ambiguidade. Muito mal se fez e se faz em nome da religião. Então, quando alguém disser para você, o mundo precisa de Deus, é sempre bom perguntar de que Deus, né? Na época de Jesus, por exemplo, Jesus chegou num contexto onde as autoridades religiosas, elas tinham uma prática religiosa onde eram justos, santos aqueles que cumpriam certas normas, certas leis. Uma religião centrada nas estruturas. Jesus, ele vem e ele questiona esse paradigma, esse modelo mental. Ao invés de ficar focado nas estruturas, nos códigos morais, nas regras, não que não fossem importantes, mas ele focava sobretudo na pessoa que estava sofrendo. Um exemplo disso é em Marcos, no começo de Marcos, quando nós temos a história do homem com a mão atrofiada. Esse homem, ele não só tinha um problema físico, mas também moral. Ele era considerado um pecador, ou alguém da família teria pecado para que ele tivesse uma deficiência. Então, de alguma forma, a situação de sofrimento, de marginalidade dele era legitimada em nome da religião. Quando ele está na sinagoga, ao invés daquelas pessoas que já sabiam que Jesus ele realizava curas, ao invés de se alegrarem e pensarem, nossa, será que ele vai curar? Esse homem vai poder voltar a trabalhar, vai poder ser reintegrado à sociedade? Não, eles estavam preocupados se Jesus ia ou não desobedecer a lei do sábado. E Jesus era, nesse sentido que Jesus era bem subversivo em relação a essas autoridades constituídas da época. Ele toma esse homem e coloca no centro e ele questiona esse povo.
e depois ele vai mostrando que mais importante do que a regra é aquela pessoa que estava sofrendo. E incrivelmente aquelas pessoas, ao invés de se alegrarem, não, elas não só ficam bravas com Jesus, mas tentam, né, segundo o Evangelho, articulam para matar Jesus. Para eles, a atitude de Jesus era como se fosse uma árvore assombrada, quando na verdade não, era uma manifestação de Deus. E para muitas pessoas é assim, dentro do contexto religioso hoje católico, de muita intolerância, tem muitas pessoas que estão muito mais apegadas às regras, às normas, aos ritos, e não estão vendo o ser humano, aquele ser humano que está sofrendo, que está naquela situação de sofrimento e tudo mais. Então a pergunta que a gente faz, sobretudo para aqueles que se dizem seguidores de Jesus, será que realmente nós estamos sendo fiéis ao Evangelho? Então será que nós não estamos vendo fantasmas, espíritos maus, demônios onde é manifestação de Deus? Né? Jesus depois vai falar, né, o pecado contra o Espírito Santo é justamente isso, é atribuir ao mal uma manifestação que é de Deus. Não é? E por outro lado, e aí eu quero completar a minha história, às vezes tem certas luzes com as quais nós nos encantamos, mas são luzes fatais. E aí eu me lembro do o maior acidente radiativo do mundo que aconteceu na minha cidade. Um dia depois, aliás, um dia antes de eu completar 11 anos, na cidade de Goiânia, o acidente com o Césio 137. Catadores de material reciclável, num espaço que era de uma clínica, acharam uma peça, venderam para um ferro velho e abriram, e ali pensaram que seria uma coisa que poderia ser vendida e tudo mais, mas ali abriram e tinha material radiativo, uma luz que encantou o dono do ferro velho e outras pessoas, ele distribuiu para outras pessoas porque era uma luz que brilhava à noite, uma luz azul que brilhava, que encantou aquelas pessoas. E olha que fatalidade, que tristeza, né? Essa luz, infelizmente, ela levou à morte algumas pessoas naquele momento e depois outras tantas, e também algumas que ficaram com sequelas pro resto da vida. Claro, eu todos os meus sentimentos para as pessoas que passaram isso, mas isso também não deixa de ser uma metáfora para a vida. Às vezes nós olhamos para certas luzes que se manifestam para nós assim muito bonitas, muito belas, mas que na verdade podem ser letais. Tem muita gente, por exemplo, hoje, com o nome de Deus o tempo todo na boca, falando de Jesus o tempo todo, mas na prática, na sua prática, existe morte, existe uma legitimação da violência em nome de Jesus, existe uma legitimação da tortura, uma legitimação da discriminação do outro que é diferente, que tem uma outra prática religiosa. Existe uma legitimação não só de uma discriminação, mas de uma perseguição, de uma eliminação do outro. Isso é muito perigoso. Muito se fez, né, de mal na história em nome da religião. É nesse sentido que eu digo que no nosso trabalho de interpretação da realidade, nós precisamos ficar muito atentos para não estar confundindo. Considerar aquilo que de fato é manifestação de Deus como se fosse uma árvore assombrada e considerar aquilo que na verdade é uma luz letal, né, que faz mal aos outros como luz de Deus. Então, o mal, infelizmente, muitas vezes se traveste de bem para enganar e é preciso ter muito discernimento. Esse discernimento vem sim pela oração, mas não só pela oração, mas pela escuta, pela leitura, pelo estudo, pela conversa, pelo despojar-se, né, tirar as sandálias dos seus pés e entrar no terreno do outro, no território do outro que é sagrado. Esse outro que às vezes pensa diferente de nós, que tem uma outra prática religiosa, que vive uma outra realidade. Então que consigamos fazer esse trabalho de interpretação da realidade, sabendo discernir aquilo que é de fato luz, aquela luz que brilha e que ilumina a nossa vida, e aquela que não brilha e não ilumina a nossa vida, que pelo contrário é letal, que nos faz muito mal. De olho no ponto cego.